Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. O tema é esse mesmo. Oi, Deus, sou eu de novo. Eu quero muito que você fique comigo até o final. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Nosso sonho é chegar em 10 milhões e falta pouco. E você pode nos ajudar. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte, comenta, manda para todo mundo. Afinal de contas, é tudo sobre Jesus e é para vocês, para nós. Então, quanto mais longe chegar essa palavra, melhor. E por falar em palavra, vamos para ela. Aleluia! Vocês estão animados ainda? Que bom! Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo de número 11, versículo de número 9. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Lucas, capítulo 11, versículo de número 9 diz: E eu vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e me encontrarão, batam e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate se abrirá. Aleluia! Eu confesso que eu fiquei pensando muito depois do dia que eu ouvi essa frase. Eu devo ter ouvido em algum lugar ou de uma outra forma, mas depois que eu ouvi, eu fiquei com aquilo. Oi, Deus, sou eu de novo. Quantas vezes nós oramos sobre as mesmas coisas? Quantas vezes nós já dedicamos um tempo em oração para falar a mesma coisa que foi repetida centenas de vezes em nossas orações? E a loucura é que a quantidade de vezes que pedimos é infinitamente superior à quantidade de vezes que agradecemos depois de receber aquilo que a gente pediu. E tá tudo bem, já tem uma mensagem falando sobre isso no canal, mas eu revisitei algumas coisas na nossa história, na palavra, sobre a importância de insistir em oração. Essa palavra insistência ou insistir, ela é correlata com essa leitura que fizemos, porque o último imperativo, o último verbo é batam, e quem bate insiste. Eu não sei se você tem a mesma percepção do que eu, porque hoje mudou muito, né? Hoje você vai e chama no interfone, não é verdade? Então você dá um toque, e o toque que você dá chama várias vezes. Mas a oração não é igual. A oração é como o velho modo de chamar alguém. Aí você esperava um pouquinho, lembra? E ninguém vinha. Aí você, até que alguém ouvisse. E sempre foi dessa maneira. A questão que me incomoda nesse exemplo quer dizer que eu oro e eu preciso insistir, porque talvez Deus não me ouviu na primeira vez. Entende que, de acordo com a maneira que a gente constrói o exemplo, ele pode prejudicar a nossa compreensão sobre o que significa insistir em oração? E para isso a gente precisa olhar para exemplos práticos, a gente precisa olhar para a palavra, encontrar alguém que insistiu em oração, o que isso aconteceu e quanto isso vale a pena. Porque tem uma coisa, tem pessoas que desistem rápido demais, tem pessoas que têm a facilidade de simplesmente abandonar e deixar para lá. Essa palavra deixar para lá não pode combinar com a gente. A gente tem que ser insistente
persistente. Tem um texto da palavra que Jacó encontrou-se com um anjo e a frase dele é: eu não te deixo sair daqui enquanto a minha bênção eu não receber. Sabe, a gente tem que ter a noção e a coragem e a ousadia e a fé de dizer: eu não vou parar de orar enquanto aquilo que eu orei seja a realidade da minha casa. Eu vou orar hoje, vou orar amanhã, depois de amanhã e depois do amanhã, até que o Senhor Deus do céu se importune comigo e porque não sou eu que estou falando, é Ele que está dizendo: pode me incomodar, pode me incomodar. Oi Deus, sou eu de novo. Aí Deus diz: sério, não sabia. Deus te conhece tão bem que você tem que ter até vergonha um pouco, porque aquilo que a gente esconde, Deus conhece. Sabe quando você entra no quarto, tranca a porta, se esconde debaixo da cama, do colchão? Hoje nem tem mais isso, né? Hoje é tudo cama box. Mas sabe, no lugar mais oculto que você for, Deus conhece. E eu vou te falar, essa lição de oração, eu já falei centenas de vezes sobre a minha mãe, e eu nunca vou deixar de falar sobre ela, porque para mim é inerente, uma coisa conecta com a outra. Quando eu falo de oração, eu preciso lembrar da minha mãe, porque afinal de contas eu sou uma oração da minha mãe. E é isso que às vezes a gente esquece, que você é o motivo de oração de alguém que talvez já foi respondido. Sabe o que talvez você não sabe? É que talvez estar aqui hoje é o motivo de oração de alguém que foi respondido. Todos os apelos que eu faço, todos, eu consigo ver que quando alguém se levanta, junto consigo os joelhos também se levantam, de pessoas que estavam orando nas suas casas para que Jesus salvasse aquela pessoa que era tão amada. Sempre tem uma oração sendo respondida. E existem orações que a gente não sabe que foram feitas, mas que estão sendo respondidas, e que Deus é especialista de responder uma oração centenas de famílias de uma vez só. Porque talvez você não sabe, e eu também não tenho a dimensão, mas quando uma pregação dessa vai ao ar, milhões de pessoas assistem, e tem gente que por conta de uma palavra que chega na hora certa é transformada. Você acredita nisso? Sim ou não? Você acredita, sim ou não? Mas sabe qual é a loucura disso? Orações são respondidas, amém, mas tudo começou na oração de uma mulher. Porque para mim é assim que aconteceu o negócio. A minha mãe dobrou os joelhos pela nossa família e só levantou os joelhos quando Deus salvou toda a nossa casa. Então eu só estou pregando hoje porque Deus respondeu: mamãe. Pronto. Oi Deus, sou eu de novo. Meu pai, Jesus salvou primeiro. Minha mãe orou anos por ele. É a minha história, nem todo mundo sabe, mas meu pai orou, foi alvo de oração da minha mãe por muito tempo. E a loucura é porque minha mãe orava e meu pai permanecia igual. E é louco isso, insistir em algo que parece que não tem saída, insistir em algo que parece que o correto é desistir. Quando a gente olha para a palavra, isso também acontece. Há uma mulher chamada Ana que não pode ter filhos, e o próprio marido dela disse: ei, chega com esse sonho, eu sou para ti mais do que 10 filhos, você não precisa disso, para de sonhar, para de pedir, não vai rolar. Na contrapartida tem uma mulher chamada Penina que diz para ela: eu tenho filhos, você não tem. Para de orar.
Para de dobrar os teus joelhos e insistir a Deus aquilo que não vai acontecer. É isso que gritam para nós. É isso que gritavam para minha mãe quando a minha mãe orava pelo meu pai. E ela ia para alguns lugares e as pessoas diziam: você é divorciada? Não, ela estava lutando pela restauração. E as pessoas estavam dando sentença sobre a nossa casa. Você é divorciada? Ela dizia: não, sou casada. E cadê o teu marido? Está vindo. A insistência na oração me faz ver pelos olhares da fé aquilo que a razão e a lógica não têm a capacidade de me apresentar. Orar é abrir o coração para o Senhor e dizer: Deus, eu sei que o Senhor sabe, mas eu preciso saber e colocar em palavras aquilo que eu estou sentindo. Eu tive um episódio essa semana. Eu tive um problema pessoal com uma pessoa que é um amigo. Infelizmente aconteceu. Algumas decisões foram tomadas, episódios aconteceram. E eu ia preparar a mensagem da série. As mensagens eu estava para preparar. E antes de eu preparar, eu falei: não, eu não consigo. Eu quero conversar com essa pessoa. E eu liguei para ela e falei: por gentileza, podia vir aqui, eu queria conversar contigo. E ele foi. E eu vou te dizer, não resolveu nada o problema, mas eu aliviei o meu coração, porque eu coloquei para fora. E esse é um negócio que a gente tem que aprender. A oração é a terapia mais poderosa que existe. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que está engasgado você coloca para fora. Nem que seja com lágrimas, nem que seja com balbuciar de palavras, nem que seja gritando. Mas quando você coloca, você se liberta, você libera aquilo que estava estancado dentro do teu coração. Oração é bom para quem é respondido e também é bom para quem demora para ser respondido, porque quanto mais você fala, quanto mais você coloca para fora, mais aquilo se torna audível para você. Minha mãe, ela orou 8 anos pelo meu pai. Quanto tempo? 8 anos. Quanto demora para passar 8 anos? Se você estiver feliz e bem, passa rápido. Mas se você estiver no meio de uma prova, 8 anos parece 80 anos. E a nossa casa viveu, parece que 80 anos afundada em tristeza, em angústia, em notícias ruins que vinham uma atrás da outra. Mas enquanto todos nós desistíamos, a minha mãe continuava orando. Enquanto Eucana desistia, Ana permanecia sonhando e orando e clamando e buscando. Enquanto Penina zombava, ela permanecia ativo, porque a oração mantém a chama acesa. A oração mantém nosso olhar na direção certa, enquanto a desistência nos baixa o olhar e nos faz desistir daquilo que é promessa de Deus. A oração nos conecta com aquilo que o céu está dizendo ao nosso respeito. Quando dobramos os joelhos, temos 3 fases: a que não conseguimos dizer nada, a quando conseguimos contar tudo, e quando nos calamos e Deus começa a falar. Eu vou dizer de novo para você não esquecer: oração tem 3 fases: a que eu não consigo dizer nada, a com que eu consigo dizer tudo, e aquela que eu não consigo falar nada, porque Deus assume a ponta e começa a falar ao meu coração. Eu vou dizer para você nunca mais esquecer: quando eu não consigo, quando eu consigo e quando eu não posso, porque Deus começa a falar. Existem estágios, e talvez a gente vive exatamente isso. Às vezes tem dias, e eu sou assim, eu não sei como você é, mas eu tenho um problema grave de concentração. Eu demoro para me concentrar, eu preciso colocar um fone no meu ouvido, eu preciso que todo mundo fique quieto. Se alguém mastigar chiclete, eu fico ruim. Eu preciso de silêncio. Eu me lembro de quando eu aceitei Jesus, que a moda era ir no monte orar. Todo mundo ia no monte, irmão. Eu ia para o monte, mas eu não ia para o monte dos irmãos do monte. Deu para entender o que eu acabei de dizer? Então eu fiquei confuso agora. Porque era muita barulheira, era muito e povo e profecia e tiro, bomba. E eu só queria falar com Deus. Aí eu me lembro que eu descobri uma picada no monte.
que eu pegava assim um caminhozinho para a esquerda e caminhava uns 5 minutos e chegava no lugar onde eu ouvia só um ruído lá de cima. E eu dobrava os meus joelhos. E eu fiz tantas orações naquele monte e que hoje já são realidade. Quantas coisas eu orei um dia e que eram meras orações e hoje são testemunhos. Porque eu quero que você creia que se a oração não acabar, ela vai se tornar um testemunho. Eu vou repetir: a oração, quando não acaba, vira testemunho. Ana entrou no templo, dobrou os joelhos. A Bíblia diz que ela passou por Eli, que era o sacerdote, num desespero tão grande que ele pensou que parecia que ela estava embriagada. A Bíblia diz que ela dobrou os joelhos e a oração dela foi um balbuciar de palavras, quando a dor é mais forte do que o poder da palavra, sabe, do que sair a voz. E a Bíblia diz que Deus do céu ouviu a oração de Ana. Aí você vai dizer: David, mas ela balbuciava palavras. Pois bem, Deus vai além das nossas palavras. Deus conhece o som das nossas lágrimas. Deus conhece a batida do nosso coração. Deus conhece o grito da nossa alma. Deus conhece além e vai além. E quando dobramos o joelho e simplesmente dobramos o joelho, nem sempre a palavra sai. Deus consegue ouvir a oração inteira, porque conhece o nosso coração. Eu quero que você nunca esqueça: Deus ouve as orações cujo qual as palavras não são as melhores, mas que o coração é sincero em falar tudo aquilo que está sentindo. Tem dias que eu dobro os joelhos e eu não consigo falar, mas o meu silêncio conta uma história muito linda para o Senhor, e às vezes desesperadora, e às vezes precisando de um clamor e de um socorro. E o Deus que eu sirvo olha para mim e diz: oi, lindo, tá aqui de novo? Que bom que você não desistiu, porque na hora certa toda oração vira um testemunho. A minha mãe orou 8 anos, até que um dia o Espírito Santo visitou ela no momento de oração. E eu vou dizer, irmão, minha mãe não é normal orando, não. Normal é a gente, minha mãe é sinistra. Minha mãe, um dia eu fui orar na igreja que ela estava orando, e eu fui de secreto. Ela orava de manhã cedo, era uma oração que ela ia às 8, só ela e alguns irmãos da igreja. E eu me lembro que eu dobrei os meus joelhos atrás dela sem ela perceber. E eu ouvi a oração dela, e eu não consegui mais orar. Ela orou 30 minutos, que foi o tempo que eu permaneci. E os 30 minutos ela contou detalhe da minha vida para o Senhor, que eu nem sabia que Deus sabia e que ela conhecia. E naquele dia eu saí do templo, daquele lugar, dizendo: Deus, me ensina a orar igual a minha mãe ora. Oi, Deus, me ensina a ser igual a minha mãe. E tá aqui de novo, e de novo, e de novo. Um dia minha mãe chegou em casa e falou para o meu pai: Hamilton, o Espírito Santo falou comigo, hoje Ele vai falar com você. Meu pai olhou para minha mãe, ficando doida. Saiu de casa, e quando ele entrou no carro, o Espírito Santo entrou dentro do carro. Meu pai começou a chorar muito, e ele fez uma pergunta para o Espírito Santo: aonde foi que eu errei, que tudo se perdeu? E 8 anos de oração da minha mãe foi respondido em uma tarde dentro do carro. Meu pai voltou para casa, eram 6 horas, eu estava indo para o colégio. Ele disse: quando você chegar em casa eu quero falar contigo. Eu nunca tinha visto aquilo. Eu falei: tudo bem, eu não sei o que é, porque eu já apanhava. Se fosse alguma coisa que eu tinha feito, eu já tinha apanhado. Então eu fiquei confuso. Então eu voltei para casa no final de noite, eu, minha irmã, minha mãe. Meu pai sentou na nossa frente e falou: Deus falou comigo hoje. E todo mundo começou a chorar, inclusive a minha mãe. E ele disse: eu quero pedir perdão para todos vocês. Eu nunca havia visto meu pai chorar, muito menos pedir perdão.
Mas a minha mãe durante 8 anos havia enxergado isso acontecer. Só eu que não. Mas 8 anos alguém durante todos os dias, durante todas as orações, estava clamando por aquela cena. Sabe qual é a loucura? A gente vive aquilo que alguém já enxergou, aquilo que alguém já orou durante muito tempo. Só que chegou a hora de alguém viver aquilo que os nossos olhos da fé já começaram a enxergar. Sabe o que eu quero que você entenda, meu lindo? Não existe nada que Deus não possa fazer. Não existe oração que Deus não possa responder. Não existe milagre que seja impossível para o Senhor. Portanto, se Deus pode, continue orando, insistindo, buscando, porque quem bate a porta se abre, quem busca ele encontra, acha. Portanto, insiste todos os dias. Oi, Deus, sou eu de novo, até que o dia que tudo aquilo que você disse no secreto publicamente Deus realizar. Toda oração pode se tornar um testemunho. Minha mãe orou, Deus deu a salvação da minha casa. Só que o que a mãe não sabia, o que viria depois. Sabe o que é o louco disso tudo? Eu não vou falar de mim, porque eu sou uma poeirinha no meio de um oceano. Mas eu quero falar de Ana. Ana orou por um filho. E sabe o que Ana não sabia? É que Israel orava por um sacerdote. Saiba que quando Deus responde a alguém, Deus não respondeu uma pessoa, Deus respondeu uma geração. Deus nunca vai dar algo para o homem que o fim seja ele próprio. Tudo que Deus faz por mim, Deus faz por nós. Quando Deus respondeu Ana, ela parou de chorar. Israel secou a lágrima e nem sabia por quê. Mas dias após, meses que se passaram, anos que chegaram, o menino que era a resposta de Ana se tornou a resposta de Israel. Não pare de orar. Não desista de orar. Porque talvez aquilo que você tem buscado em oração seja difícil e impossível aos teus olhos, mas que para Deus é simples demais. Mas continue buscando, continue insistindo, porque quando vier a resposta, vai surpreender você, vai surpreender todos que estão à volta, e o testemunho da oração será muito maior do que os dias de joelho dobrado que você passou. Jeremias capítulo 33:3 diz: clama-me, eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ninguém sabe. Em nome de Jesus, Pai, é assim que queremos viver, em contato contigo. Mesmo quando faltam palavras, estaremos na tua presença, clamando pela tua direção e socorro. Continue conosco, Senhor. Permaneceremos batendo. E não importa, o Senhor pode até incomodar-se um pouco, mas a gente vai estar todos os dias, enquanto houver fôlego. Oi, Deus, sou eu de novo. Amém. Fala, meu lindo, minha linda. Eu confesso que essa animação de vocês, ela nos anima também. E eu espero que quem esteja em casa se sinta tão amado, acolhido, como eu estou me sentindo aqui junto com vocês. Que essa palavra ministre ao seu coração, que seja força para decisões, e que Deus te encoraje a viver uma nova estação a partir daquilo que você vai ouvir. Eu só quero te pedir um favor antes de ir para o vídeo.
Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, em ponto, tem uma mensagem para você aqui no canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, curte, compartilha. Hashtag 10 milhões, meu Deus. Mas vamos chegar em 10 milhões, falta pouquinho, falta coisinha assim de 2 milhãozinho. Meu Deus, o que é 2 milhãozinho pra você? Manda pro amiguinho, que manda pro primo, que manda pro tio, que top. Então compartilha, ativa o sininho, curte. Quando você curte, o YouTube entende que é um negócio que ele pensa, meu, o que é isso? Tanta gente curtindo, deve ser bom. E ele manda pra mais gente, e quanto mais gente assistir, melhor. E vou falar em assistir? Bora pro vídeo. Essa palavra, ela é uma das cicatrizes que a gente carrega. Sabe, eu quero contar algo para você aqui. Pega a sua Bíblia, abra comigo Esdras, capítulo de número 10, versículo de número 4. Esdras, capítulo de número 10, versículo de número 4, diz o seguinte: levanta-te, pois porque te pertence este negócio, e nós seremos contigo. Esforça-te e faça. Sabe quando eu ouvi a primeira vez esse texto? Essas são as histórias de cicatrizes da nossa vida. O dia que eu ouvi esse texto não foi numa pregação, foi numa resposta de Deus para um momento crucial da minha vida. Se você acompanha um pouquinho a gente, você já deve ter ouvido algumas histórias assim soltas, do apartamento que dá kitnet, do apartamentinho que a gente morou, das pedras que eu coloquei. Ai, irmão, eu sou muito fofoqueiro. Eu não devia falar tanto, mas eu fofoco. Eu tenho um problema, eu sou fofoqueiro. Tem coisas que a gente vive com Deus que é impossível não contar. Então deixa eu só fazer um refresh para chegar no dia que eu ouvi essa palavra. Eu tinha 19 anos, casei com a minha esposa, minha primeira namorada, que conheci com 16. Se você conhece a minha esposa, você sabe quem ela é, quão linda ela é, quão abençoado eu sou. Alguém me disse esses dias, fiquei um pouco ofendido. Ele disse: olha, você deve ter orado muito, a tua esposa pouco. E essa risadinha aí não é bem-vinda. Tudo bem, tudo certo, pelo menos eu orei muito e Deus me deu a minha esposa. Quando a gente então casou, eu tinha alguns sonhos, e todo mundo é muito parecido no que eu vou falar. Eu tinha um sonho de ter a minha casa. Eu queria abrir, irmão do Glória a Deus, vamos comigo, Deus será contigo, minha linda, fica junto. Preciso de mais uns 10 irmãos do Glória a Deus para nós ficar animados nessa aqui. Então, esse era o meu sonho. Então eu fui aos pouquinhos, porque tudo que é muito rápido perde a graça. Então eu fui aos pouquinhos, eu fui para kitnet. Da kitnet eu fui para o apartamentinho que ficou pronto. E quando eu estava no apartamentinho prontinho, bonitinho, top, maravilhoso, que é isso? Oh meu Deus, que top. Nesse apartamentinho, um dia eu sentia que era hora de dar um passo a mais. E aí encontrei um terreno para vender. E o terreno eu consegui trocar de permuta no meu apartamento. Só que daí tinha um problema. Eu só tinha um terreno. E sabe, tem coisas na vida que Deus nos impulsiona e que a gente tem dificuldade, e a gente tem um pouco de problema de crer completamente. Então a gente faz e se arrepende 5 minutos depois, mas aí já está feito. Então eu troquei no terreno, e aí o apartamento tinha um prazo para eu sair do apartamento. Então agora eu entrei em contagem regressiva para entrar em depressão, porque agora eu tinha que construir uma casa. Só que deixa eu te falar, lindo, eu não sabia nem por onde começar.
Eu nunca tinha construído uma casa. Aí fui pro Google. E aprendi a fazer planta. E desenhei a primeira planta da minha casa. Escuta essa que você vai amar. Ai, deu 600 metros quadrados. Porque no desenho era tão barato, irmão. Só risquinho pra cá, risquinho pra lá. E eu fiz com aquela medida que 1 centímetro era 1 metro. Então fiz a casa top, uma folha linda. E passei, mostrava pra minha esposa. Falava, que é isso, hein? Top! E aí fui na casa de um amigo meu, aquela casa de 600 metros quadrados. Talvez ele vai ver essa mensagem. Aí eu mostrei pra ele aqui e falou, nossa, que é isso, hein? É maior que a minha casa. Aí eu já olhei pra ele assim, quê? Eu não tinha noção de nada, irmão. Aí ele falou assim, quanto você acha que você vai gastar 1 metro? Eu falei, que metro? Eu não sei como que é que faz a conta. Faz uma conta aí, ele me passou um valor de metro, irmão. Quando eu coloquei na calculadora os 600 vezes o valor do metro, que deu o resultado, eu peguei a folha e dobrei. Falei, a gente não precisa de tudo isso para viver, não. Que é isso? E aí desenhei outra planta. E essa deu 220 metros. Que é isso? Morava em 48. Recorde mundial. Fiz a planta. Encontrei um arquiteto que aceitou fazer aquela planta que eu desenhei. Eu tinha alguns sonhos. Abrisse já a porta da casa, visse o fundo do terreno. Coisa de sonho. Cada um tem o seu. E aí eu fui no arquiteto. O arquiteto me cobrou 5 mil. Falei, o senhor faz em quantos? Isso que estava só nos 5 mil do projeto. Irmão, ele parcelou, fechei, fiz o projeto. E agora entra esse texto. Porque a conta não fechava nunca. Aquela conta nunca iria fechar. Eu fui para o culto, fui para a igreja. E estou eu sentadinho, tentando prestar atenção no culto. De vez em quando abri a Bíblia. O que eu coloquei lá dentro? A planta. Eu olhava a planta me olhava, nós os olhávamos. Só tinha uma palavra: impossível. E eu estava muito triste, muito desanimado, sabe? Na verdade, naquele dia eu estava com um sentimento no meu coração que eu havia cometido um erro muito grande, que aquilo que eu havia planejado nunca ia ficar pronto, nunca ia dar certo. O valor era alto demais, o milagre era grande demais, tudo era tão difícil que eu fechei a Bíblia no sentido assim de que acabou o plano, acabou a planta. Deixa, eu prefiro perder 5 mil do que passar vergonha com essa casa que nunca vai ficar pronta. Fechei a Bíblia e um irmão veio por trás de mim, colocou as mãos no meu ombro e falou: Dave, eu não sei o porquê, mas eu estava no meu banco e Deus me incomodou para te dar uma palavra. Só que eu não sei o porquê, eu nem conheço o texto, mas é Esdras capítulo 10, versículo de número 4. Aí eu falei para ele: eu tenho que abrir? Ele falou assim: pode abrir, porque eu não abri. Aí eu abri Esdras capítulo 10, versículo 4. Levanta-te! Ei, levanta-te, porque a ti pertence este negócio. Tem de bom ânimo e fazei-o, esforça-te, porque eu serei contigo.
Nesse dia eu aprendi uma palavra: fé. E descobri que fé se pronuncia de uma maneira diferente. Você vai amar. Eu estava ansioso por essa mensagem. Lindo. Fé se pronuncia R-I-S-C-O. Fé se pronuncia risco, porque você não vê o chão, mesmo assim assume o risco de dar o primeiro passo. Você não consegue ver a porta, mesmo assim leva as mãos para a maçaneta que ainda não existe. Só que a fé, que é a firme convicção nas coisas que não se vê, só descobre o resultado dela quem assume o risco. Só que eu quero que você entenda, lindo, assumir o risco é assumir de verdade. Naquele dia eu saí do culto e falei para minha esposa: eu acredito na palavra, nós vamos construir a casa. A casa vai ficar pronta antes do que a gente imagina. Irmão, tem alguém que tem algum sonho travado aqui? Tem alguém que está esperando algo da parte de Deus? Eu quero que você levante a mão. Eu quero que você levante a mão assim, bem alta, onde você estiver. Então eu quero que você saiba, entenda, a sua declaração de fé e a sua postura de coragem de assumir o risco, em nome de Jesus, fará você viver um grande milagre. Agora, escute a história, porque a história vai piorar. Eu, então, agora tinha a certeza que a casa ia ficar pronta, só a conta que não sabia de nada. Minha conta estava top, só o aluguelzinho daria conta. Mas eu tinha um carro. Essas histórias são maravilhosas. Eu tinha um carro que era o carro do meu sonho, irmão. Eu comprei antes de pensar da casa. Eu comprei o carro top. Até contei ontem para os irmãos que estavam aqui. E esse carro capotou. Do nada. Ele resolveu que deveria partir dessa para melhor. Um homem bêbado bateu na gente na rodovia. A gente capotou o carro, ficou de perna para cima. Saímos do carro, eu e minha esposa, mas não antes de outro carro virem bater na gente. E o carro bateu em alta velocidade e o nosso carro girava na rodovia, virado de cabeça para baixo. Então eu consegui sair do carro desesperado, tirei a minha esposa, coloquei no guarda-reio e me lembrei do meu óculos e do meu telefone que estava dentro do carro. Eu voltei para dentro do carro e eu vi a minha esposa gritando: meu marido está lá dentro! E um carro em alta velocidade desviou da ambulância que estava marcando o lugar e bateu no carro que eu estava de joelho dentro. Ai, mas não ia só acontecer a casa? Não, lindo. Saí eu do carro que nem um gato. Um gato. Gostei dessa. Minha esposa confirma. Saí do carro como eu sou todos os dias. Aí tinha um cortezinho no joelho, mas nada, um negocinho assim. Aí o paramédico veio, falou: não é nada. Eu falei: mas corta pra ver. Irmão, sofri um acidente, deixa o atendimento ser completo. Aí ele cortou, não era nada, era só um negocinho assim, um vidrinho que ficou. Aí eu falei: nossa, perdi a calça, né? Que benção. Resumindo, eu nunca tinha feito seguro de um carro. E aquele carro tinha feito seguro. Eu nunca tinha um carro daquele valor, mas aquele carro tinha acabado de ser quitado fazia 10 dias antes do acidente. E eu nunca vi o carro como parte da casa. Deus olhou e falou assim: vou te dar vou te dar a casa, mas vou usar o carro de entrada. Ai, se Deus me perguntasse, eu ia dizer: deixa quieto, vamos dar uma seguradinha.
Só que como Deus sabe o que é melhor para nós, alguma coisa que Ele nos tira é para nos devolver em proporção dobrada e incalculável. A fé me faz entender que abrir mão de algo por aquilo que Deus tem é acertar em cheio para viver de maneira plena e completa aquilo que Ele deseja para mim e para você. Só tem um problema: essas oportunidades batem na nossa porta todos os dias. Todos os dias tem um milagre para você viver, lindo. Todos os dias Deus manda alguma coisa grande, alguma oportunidade para você, e você não vive por uma coisa, você não assume o risco. Deus já deu quantas ordens de comando para você viver coisas extraordinárias, milagres extraordinários, e você diz: não vou. Perdeu. Eu tinha uma palavra, a casa, eu tomei posse e não me arrependi, porque eu fiz um propósito com o Senhor. E quando tudo ficou pronto, a vizinha da casa de trás procurou a minha mãe. Ela disse para minha mãe: olha, eu vi essa casa do início ao fim ficando pronta. E ela disse que ela via, e eu sei porque era eu que estava lá, ela via eu de mãos erguidas dentro de um monte de tijolo e cimento, com as mãos levantadas, dizendo: Jesus, vai ficar pronto, Senhor. O Senhor vai enviar condição e vai ficar pronto. Eu não vou passar vergonha, eu não vou ser envergonhado. E aí a casa foi ficando pronta. Quando o primeiro quarto ficou pronto, a minha oração mudou. Não era mais para a casa ficar pronta, era dizer: Jesus, agora eu quero um filho para colocar nesse quarto. Jesus, eu quero um filho. E a casa tem 3 quartos, só tem eu, Jesus, e a Paula. Se eu brigar, tem outro quarto, dorme em 2. E o terceiro, deixa para o Senhor encher. Quando a casa estava quase ficando pronta, eu me lembro de subir no último andar, lá onde estava a caixa d'água, e falar para o pedreiro: o quarto vai ser usado, porque o João está chegando. Eu li uma história essa semana de um pastor Jentezen Franklin, e ele contou uma história de uma oportunidade que ele perdeu. Você conhece alguém que já perdeu uma grande oportunidade e quando perdeu, depois que passou, descobriu a... Conhece? É, né? Ele, tadinho, era um pastor relevante, a igreja estava pujante, haviam acabado de construir um novo prédio e agora faltava mobiliar o prédio, e estavam em vento em popa com aquela missão, quando um telefone dele tocou dizendo: olha, temos uma televisão à venda, o valor da televisão é 3 milhões de dólares, mas Deus nos moveu para vender para vocês por um valor abaixo, e a gente só vai fazer se for para vocês 2,5 milhões. O ministério desse pastor é um ministério evangelístico também, e ele é um dos grandes pregadores da televisão americana, mas não tem a sua televisão. Aí escuta que doideira, ele se sentiu impulsionado a comprar. Não, eu vou comprar. Só que aí ele fez o que a fé nos oculta: conta. E eu vou te falar, lindo, não tente colocar na ponta do lápis a história de um milagre, a conta nunca vai fechar. Entendeu, bebê? Não dá para descrever, não dá para contar. Milagre não se explica, se vive. É óbvio, você pode, mas é difícil a gente, na nossa capacidade, tentar explicar a provisão e o cuidado do Senhor. Bom, a história se resume ele dando uma negativa e desistindo da compra. A gente não vai dar conta, a gente não vai conseguir, a gente tem que mobiliar a igreja, a gente tem que terminar o templo. Então, muito obrigado. Passaram-se 6 meses e a lei de telecomunicações nos Estados Unidos mudou.
E aquela televisão, que era a princípio para uma pequena cidade chamada Gainesville, recebeu o aumento de potência para atingir todo o estado da Geórgia. E a TV, que valia 3 milhões e a igreja pagaria 2,5 milhões, 6 meses depois valia 50 milhões de dólares. Sabe o que eu aprendo? A melhor oportunidade não é a que passou. Talvez a melhor oportunidade é aquela que te traz um monte de problemas, dificuldades, batalhas. Mas é muito melhor você abraçar uma oportunidade cheia de problemas do que viver uma vida inteira hipervalorizando uma que passou. É crer, é assumir o risco de dizer: Jesus, eu não consigo, mas se o Senhor está dizendo que eu posso, eu posso. É a casa. Vocês não vão acreditar na casa. A casa ficou pronta e a gente entrou na casa no mês de outubro de 2017. Dezembro, nosso filho nasceu. Voltamos para o Brasil para morar na casa. Só que quando voltamos, o YouTube aconteceu. E aí você não vai acreditar. A casa é muito doido isso, irmão. A casa não servia mais, porque do nada a gente virou ponto turístico na rua. Em 3 meses eu não conseguia mais chegar e entrar dentro da minha casa. Todos os dias tinha alguém filmando, fazendo foto, e a gente já não sabia se era mais seguro ou não. Até que um dia um monte de homem mal encarado dentro de um carro ficou na frente da minha casa, esperando eu chegar, e meu pai pediu para que eu não fosse para casa. E aí você vai dizer: David, mas você batalhou tanto pela casa. Batalhei. Entenda o que eu vou te dizer agora, lindo, pelo amor de Deus. Lembra da primeira planta que eu desenhei? Testemunho tem que ser contado na frente do espelho, para que você não se esqueça que nenhuma promessa derramada pelo Senhor cai por terra, senão antes Ele a cumpra. Eu era só um garotinho desenhando uma casa, e que naquele dia parecia distante. Imagino o olhar de graça do Senhor para mim, fazendo o desenho daquela planta, tentando recalcular de acordo com a minha realidade, e Deus dizendo: lindo, esquece a tua realidade, olha para a minha. Esquece o teu tamanho, olha para o meu. Esquece a tua dificuldade, olha para a solução. Lindo, eu não sei qual é o milagre que você precisa, eu não sei qual é o sonho que você carrega e que talvez muito distante parece. Eu quero que você entenda que se o que você sonha antes foi sonhado no coração do Senhor, se prepare. Se prepare. Se prepare. Feche os olhos e se lance no meio do colo daquele que é poderoso para cumprir tudo aquilo que te prometeu.
Nunca se esqueça, um dia um milagre era chamado de impossível. Um dia uma cura era chamado de doença. Um dia chamaram uma casa de planta. Você está entendendo? Quando Deus coloca a mão, você só precisa entender. Uma palavra que não pode ser esquecida jamais. Se Ele estiver com você, vai dar certo. Eu quero que você diga para o irmão que está do teu lado. Se você está no Uber, fala para o Uber. Se você estiver no ônibus, levanta, procura um irmão conectado. Mas eu só quero que você não esqueça, vai acontecer. Como assim, Dave? Deixa eu ser o irmão que coloca a mão nos teus ombros no meio do culto. Levanta-te, pois a ti pertence este negócio. Tem de bom ânimo e fazê-o, porque nós seremos contigo. Essa palavra não é minha, é a palavra de Deus. Esdras capítulo 10, versículo de número 4. Quando você esquecer, lembre-se: se Ele entrar com você, tem de bom ânimo, esforça-te, porque é impossível não acontecer. Em nome de Jesus. Amém. Jesus, eu te amo. Tu és maravilhoso. E essa palavra reacendeu em nós todas as promessas que o Senhor liberou sobre nós. E sim, Jesus, nós cremos que nenhuma palavra irá cair por terra, senão antes o Senhor a cumprirá, porque Tu és fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Jesus, se o Senhor nos impulsionar, nós iremos nos lançar, mesmo sem ver, mesmo sem os nossos olhos perceberem, nossas mãos tocarem, mas se a Tua presença nos dizer vai, nós iremos. E em nome de Jesus, os nossos olhos verão tudo o que o Senhor prometeu. Em nome de Jesus. Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Eu tenho certeza que você parou nesse vídeo pela pergunta, que não é a pergunta do vídeo, é a pergunta da sua existência, é a pergunta da nossa história. E eu quero te ajudar com uma direção clara de Deus, que vai fazer você terminar essa mensagem com certeza do que você precisa fazer. Não é uma receita, é uma palavra de Deus para você e para sua casa. Eu quero te pedir um favor antes de começar o vídeo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Não dói, não quebra o computador, muito menos o telefone. Você se inscreve também, tá? Se não, todo mundo é inscrito aqui? Deixa eu ver o sininho então.
ativa o sininho. Toda segunda-feira, às 7 horas da manhã, tem uma palavra de Deus para você por aqui. E claro, se você ainda não curtiu o vídeo, curte, comenta, manda para todo mundo, compartilha. Faz essa mensagem chegar o mais longe possível, porque eu tenho certeza que vai ser bênção para milhares de pessoas. Vamos fazer o seguinte? Vamos pro vídeo. Primeiro Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 11, diz o seguinte: E Samuel disse a Jessé: Estão aqui todos os teus filhos? E ele disse: Resta ainda o mais jovem, e eis que ele cuida das ovelhas. E Samuel disse a Jessé: Mandai trazê-lo, pois não nos assentaremos até que aqui ele venha. Amém. Eu já devo ter pregado sobre Davi umas 1000 vezes na minha vida. É um dos personagens bíblicos que eu sou apaixonado por conta das características que ele detém. Sabe, é o homem segundo o coração de Deus. É o homem que a Bíblia escancara não só os feitos, sabe, extraordinários, mas os seus pecados também. Os pecados de Davi são severos, são graves, de consequências graves. Mas ao mesmo tempo que revela os pecados, revela o grau de arrependimento, revela o coração de Davi. E revela também porque aquele homem era segundo o coração, a capacidade de se arrepender de verdade. Porque temos que convir que arrependimento é diferente de remorso. Arrependimento é diferente de dizer desculpa. Não, arrepender-se é voltar atrás na decisão. Sabe, arrepender-se é humilhar-se, é reconhecer o erro publicamente quando necessário. Isso é arrependimento. Arrependimento, ele é genuíno, e é isso que move o coração de Deus para o perdão. Nós dizemos que nos arrependemos, mas às vezes permanecemos na prática. Então isso não é arrependimento. Arrependimento gera metanoia. Você arrepende e nunca mais faz, ou pelo menos nunca mais deixa de lutar contra aquilo. Mas por que, David, falar disso em um tema onde a pergunta é o que eu quero? E eu sei que você quer. Essa é a pergunta bilionária: qual é o meu propósito? Se eu abrir uma caixinha do Instagram de pergunta, nos primeiros 10 minutos, pelo menos umas 100 perguntas. Eu exagerei, não dá tudo isso, mas que se dê. Vai ser sobre propósito pelo menos uns 20%. Como descobrir o meu propósito? Qual é o meu propósito? Como saber se estou vivendo o meu propósito? Bom, essa é a pergunta que todo mundo deseja. Essa é a pergunta que todo mundo quer. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui, bem, com todo o carinho e respeito que eu tenho por você. Mas quantos aqui consideram que já descobriram o seu propósito de vida? Levante a mão. Quase ninguém. Eu vou fazer uma outra pergunta. Quantos aqui lutam todos os dias para descobrir o seu propósito? Levante a mão. Então eu quero que você entenda, a partir de hoje você não vai lutar mais por isso. Nossa, que absurdo! É exatamente isso. Nós estamos vivendo uma vida baseada no amanhã, e estamos esquecendo do propósito de hoje. Nós estamos lastreando o nosso coração, criando expectativas no que iremos fazer quando a realidade mística do propósito for a nossa realidade genuína. Quer ver uma coisa? Todo mundo diz a mesma frase: se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar todo mundo. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ajudar os pobres. Nossa, que bonzinho. A pergunta é: por que não faz agora? Não, é porque só vou fazer se eu ganhar na Mega Sena. A pergunta é: por que não viver de maneira excelente agora? Não, porque eu só vou viver de maneira excelente, pleno,
quando eu estiver vivendo o meu propósito. Deixa eu te dizer uma coisa, meu lindo. A vida não se vive na caça do propósito. A vida precisa ser vivida de propósito. Enquanto você estiver correndo atrás do teu propósito, o teu propósito vai estar correndo de você. Agora, quando você começar a viver a sua vida de propósito, fazer o que é certo agora, o melhor agora, o excelente agora, o seu propósito vai correr atrás de você e ele vai te alcançar. David, você precisa explicar pela Bíblia. Vou explicar. O Davizinho, top, lindo, maravilhoso, ruivinho, maravilhoso, lindo, top. Estava onde? Aonde que ele estava? Ele estava cuidando das ovelhas, mas ele é rei de Israel, não é rei de Israel? Sim ou não? Não. Ele seria rei de Israel. Agora a pergunta é, ele sabia que ele ia ser rei de Israel enquanto estava cuidando das ovelhas? Ele acordou um dia de noite, de manhã cedo, e falou assim: nossa, eu vou ser o rei de Israel e a partir de agora não vou cuidar mais das ovelhas, eu vou começar a cuidar da minha túnica, da minha cutis, vou fazer um bom botox, vou colocar um preenchimento labial e vou ficar preparado porque agora eu tenho que ficar bonito, porque eu vou ser o rei de Israel. Um dia ele falou para os amigos dele, falou assim: um dia eu vou ser rei de Israel, aí vocês vão ver. Não, irmão, o Davi estava cuidando das ovelhas. Ele estava vivendo o propósito dele para aquele tempo. Posso te falar uma coisa, meu lindo? Assim como Deus, o propósito odeia os preguiçosos. Lindo, deixa eu te falar, Deus tem um grave problema com aqueles que são preguiçosos. Mas o propósito e a vida são exatamente iguais. Eles têm a agonia de gente que não se move, gente que não é excelente no que está fazendo agora, gente que está esperando o dia de amanhã para melhorar, gente que está esperando o dia de amanhã para ser o melhor naquilo que faz. Não, lindo, você só vai viver o seu propósito o dia que for o melhor no que você faz agora. O que você faz agora? Você faz café? Então, lindo, tem que ser o melhor café agora. Não quando eu fazer o curso de Cordon Bleu. Não, vai pro Google, vai pro YouTube, dobra o joelho e diz: Deus, me dá a receita do café. Eu quero fazer o melhor café da minha vida. Porque talvez alguém muito importante um dia pode experimentar o teu café, olhar para você e dizer: o que é isso? E aí o teu propósito pode te achar naquele dia. Sabe qual é a loucura de tudo? Davi não achou o propósito, o propósito achou. Eu vou falar uma coisa, eu não achei o meu propósito. O meu propósito me achou. Como assim, Davi? Sim, lindo, eu mirei em tudo. Eu queria ser piloto de avião, eu queria ser bombeiro, eu queria ser tudo, só não queria ser isso aqui. Só que interessante que isso aqui sempre foi o propósito de Deus comigo. Deus já sabia. Aí então, Davi, o que você fez para encontrar? Nada. Eu queria poder dizer para você: olha, se você acordar todos os dias 5 horas da manhã, tomar banho de água gelada. Que? Eu não sei que vocês estão indo. Ai, ai. Se você fazer isso, se você fazer aquilo, nossa, aí vai acontecer. Não fiz nada disso. Tenho dificuldade com 5 horas da manhã. É a mesma coisa que acordar morto para mim. Eu acordo morto, falecido. Se um dia se me encontrar às 5 horas da manhã, sabe, eu estou falecido, eu não estou ali. Só meu corpo vagando sobre a face da terra. Não. Foto, eu tiro foto. Porque não existe receita. Sabe por que eu estou dizendo tudo isso para você? Porque nós estamos sendo colocados dentro de uma perseguição que não é justa. Nós estamos sendo inseridos em uma disputa que ela não é real. Ela é mística. A gente diz: o dia que eu encontrar o meu propósito eu vou ser feliz. O dia que eu fazer isso, que eu comprar a casa eu vou ser feliz. O dia que eu, sabe, que eu isso, que eu aquilo, que eu comprar o meu carro, que eu... Lindo, eu vou te falar uma coisa. O segredo da vida é ser contente com o que eu vivo agora.
O segredo da vida é eu ser grato a Jesus com o que eu estou vivendo agora. Não é o que eu vou viver amanhã, é o que eu estou vivendo agora. Porque se eu for grato pelo que eu estou vivendo agora, se eu for sensível à voz do Espírito Santo, aquilo que eu estou vivendo agora, se eu ser excelente no que eu estou fazendo agora, pode acreditar. A Bíblia diz que Davi está no campo, cuidando das ovelhas. Ele era improvável para a função cujo qual Jessé tinha sido designado, Samuel tinha sido designado. Jessé jamais colocaria a expectativa no menininho Davi, porque ele é o mais novinho da casa. Sabe qual é a loucura? A gente está tentando conquistar a atenção dos outros, a gente está tentando provar para os outros que deu certo, a gente está vendendo uma imagem que deu certo. Quando a gente chega dentro de casa, nada daquilo é real. Está cheio de dublê de rico na geração de hoje. Porque eu tenho isso, eu tenho aquilo. Olha o meu carro. Aí todos os bobos ficam olhando e achando que aquilo é o propósito de vida. Lindo, aquilo ali é vazio. Aquilo ali só mostra que você tem dinheiro, não mostra que você é feliz. Aquilo ali mostra que você tem conta, ou um monte de conta. Eu quero que você desconstrua da tua cabeça, lindo. O segredo de viver o propósito não é a riqueza, é a paz. O segredo do propósito não é o recurso. O segredo de viver o propósito é a paz que excede todo entendimento, guardar o teu coração e a tua mente. Se você estiver buscando o propósito por conta da riqueza, é melhor se contentar com as propostas ao invés de lutar pelo propósito. Sabe qual é a questão? É que a gente luta pelo propósito, mas a gente aceita qualquer proposta. A gente diz que quer viver com excelência, mas a gente falha nos princípios mais básicos. A gente exige que o governo seja correto, mas a gente é corrupto no centavo. Você está entendendo? A gente terceiriza aquilo que são as nossas batalhas. Entenda, meu lindo, a luta para descobrir o propósito não tem que ser como o que eu vou viver amanhã, mas é o que eu preciso fazer agora. Davi só tinha uma missão: cuidar das ovelhas. Ele não estava tentando aparecer na janela do pai dizendo: "Ei, pai, I'm here. Se não der nenhum, estou aqui, hein?" Davi não precisou construir uma rede de network em Israel para chegar ao reinado. Ele nunca foi atrás. O propósito foi atrás dele e o achou. Só que quando o propósito chegou nele, ele estava trabalhando. A Bíblia reproduz a mesma história com Elias e Eliseu. Quando Elias encontrou Eliseu, a Bíblia diz que ele estava trabalhando. O que ele estava fazendo? Arando a terra. O propósito não encontrará os preguiçosos e os que vivem de maneira desordeira, sem excelência. O propósito só vai encontrar aqueles que estão sendo excelentes agora. A pergunta é: o que você está fazendo agora? Talvez você ache pouco, talvez você ache pequeno, mas é nesses pequenos detalhes que o treinamento está acontecendo para a realização do teu propósito. Quer ver uma coisa interessante que a gente esquece? O Davi estava cuidando de ovelhas. Nossa, que função simples. Pois é, mas Davi tinha que, no secreto, sem ninguém ver, proteger as ovelhas. Ele era bom. A Bíblia diz que ele matou o urso, matou o lobo, matou o leão. Como assim, David? Mas isso não é uma história que todo mundo conta. Claro, porque é o bastidor. Só que quando ele viu o gigante pela primeira vez, enquanto todo um exército estava morrendo de medo, ele olhou para o gigante e falou assim: "É ele? Vocês estão com medo dele?" Aí você assim: fala macho. Se ele vê você, eu não estou entendendo, gente. Vocês estão com medo desse rapaz aqui que tem 1 centímetro a mais do que nós? É que vocês não estão entendendo o bastidor, ou aquilo que talvez alguém vai dizer que era improdutivo, não era de alta realização, não tinha status, não valia de nada. Lindo foi o treinamento para o Davi.
Porque antes dele derrotar um gigante, antes dele ser o rei de uma nação poderosa como Israel, antes dele comandar um exército forte que não perdeu uma guerra enquanto ele era rei, ele derrotou no secreto. Então, eu preciso dizer uma coisa muito simples para você. A gente vai consertar a ótica. Porque se eu não tivesse entendido isso, talvez eu poderia estar dizendo para você algumas coisas desafiadoras. Colocar metas para você. Olha, você vai ter que fazer isso. Leia a Bíblia todos os dias. Acorde. E sabe, um manual de regras. E eu ia te fazer uma promessa. Se você fazer isso, aquilo outro, você vai conseguir. Mas eu estaria mentindo. Aí a pergunta que alguém diz: David, então quer dizer que eu não tenho que fazer nada? Não, pelo contrário, você tem que fazer tudo, mas com a expectativa correta, com o coração correto, porque senão você nunca vai ser satisfeito. Você sempre estará esperando o próximo dia, você sempre estará esperando a próxima oportunidade, e aquilo nunca vai acontecer. Eu vou te contar um negócio. Eu converso muito isso com a minha esposa. Às vezes a gente vive umas coisas que são muito maneiras e que não é a nossa realidade, não foi a nossa preparação. A gente não foi preparado para algumas coisas, sabe? E a gente vive por misericórdia de Deus, graça, pura graça. Mas eu vou te contar uma coisa engraçada. A gente tem que desejar as novas estações, mas temos que aprender a discernir e curtir a estação que a gente está vivendo naquele momento. Então, por exemplo, olha, David, eu quero a primavera, mas eu estou no outono. Curte o outono tem paisagens lindas. Curte o inverno, tem roupa que só dá para usar no inverno. Curte as estações, cada estação tem as suas lições e as suas histórias, as suas peculiaridades. Se a gente ficar sempre mirando no próximo passo, a gente esquece de olhar para o passo de agora e tropeça. Mas deixa eu te dizer uma coisa engraçada. Eu e a minha esposa, a Paulinha, quando nós casamos, quando a gente foi casar, eu precisava alugar um lugar para a gente morar. E eu vou te dizer como foi. Aí você acredita se você quiser. Se você não quiser, o problema é seu. Um dia eu estava no meu avô. Eu vou contar exatamente como aconteceu. E eu estava desesperado. O casamento estava próximo e eu não encontrei um lugar para morar. Um dia eu estou no meu avô e eu falo pro vovô: eu preciso que Deus me mostre o lugar onde eu vou morar. Eu estou preocupado, eu não sei aonde vai ser. E meu avô falou assim para mim: ô filho, você tem que orar e pedir direção para o Senhor. Eu falei: vô, mas eu estou pedindo. Aí o meu avô falou: então ele vai responder, espera. Eu falei: amém. Almocei na casa do meu avô e da minha avó, que é uma comida maravilhosa. Saí satisfeito dali, entrei no carro, estava dentro do meu Fiat Uno 2001. O Fiat Uno 2001, para quem não entende nada de carro, é o que a gente chama de peidãozinho. O 2003, ninguém vai entender nada, mas eu preciso explicar. O 2003 era o Fire. O motorzinho já era... E era econômico. O 2001 era o peidãozinho, era... E gastava muito. Mas ele era lindo, branquinho, passava pretinho na roda. Quando eu tiver um carro bom, eu vou ser caprichoso. Não, lindo, se você não for caprichoso com o que você tem agora, você vai ser extremamente relaxado com o que vai vir ou nunca vai nem chegar. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estava no meu ninho, entrei no carro e o Espírito Santo falou comigo: vou te mostrar onde você vai morar. Aí eu comecei a chorar, né? Eu falei: aonde? O Espírito Santo começou a conversar comigo: vai reto. Eu saí da casa do meu avô como um louco. Tô reto. E agora, Senhor? Segue reto. Lá em Joinville a gente diz: toda a vida reto. Você não vai entender. Aí o Senhor falou comigo: entra à esquerda. Como diz a minha mãe, por essa luz que brilha. Eu entrei à esquerda. E o Senhor disse: a próxima direita vai até o final da rua, que você vai chegar na frente da tua casa. E eu cheguei na frente de um apartamento verdinho, que
tinha várias janelinhas e parecia a Vila do Chaves. E o Senhor falou no meu coração: é aqui. Tinha um telefone na frente, 9120, eu não vou falar o resto, senão todo mundo vai ligar do Brasil para esse homem. Eu peguei o telefone, liguei: oi, eu tô aqui na frente e eu quero saber se tem um apartamento para alugar. Ele falou: tem um, que é novinho e nunca ninguém morou dentro. Quanto é o aluguel? R$320. Fiz a conta, sobe um, tira dois, tira três, quatro, sobe, tira um cachorro quente por mês, vai, pizza. Falei, eu quero ver. Fui buscar o meu avô. Fui lá na casa, falei: vô, Deus falou comigo, eu sei onde eu vou morar. O vô falou: então vamos lá ver. Cheguei lá, o nome do proprietário era Edilson. Edilson me mostrou um apartamento branquinho, tinha uma parede verde no fundo, feia, mas era... Aí tinha uma parede assim, eu falei: tem como colocar um ar-condicionado? Porque o sonho da minha vida era ter um ar-condicionado em casa, no meu quarto. Eu achava muito de rico aquilo. E aí ele falou, olhou pra mim, olhou pro Uno, não botou muita fé. Ele falou: não, eu faço buraco, você traz o ar. A conta de luz dava R$200. O aluguel era 320, ninguém entendia nada. A Celeste, que é a distribuidora de energia, chegava na frente do apartamento e dizia: tadinho, erraram na conta do menino. Mas tudo bem. Por que eu estou te contando isso? Porque 2 dias antes de a gente casar, eu peguei a chave do apartamento. Eu tinha um colchão, que foi o colchão da minha mãe, que eu coloquei lá. E eu dormi 2 dias lá sem a minha esposa, só porque eu estava muito feliz. Eu estava tão feliz que eu chorava lá dentro. E eu dizia: Deus, se um dia eu imaginei que eu ia ter um ar-condicionado no meu quarto, se um dia eu imaginei que eu ia casar com uma mulher maravilhosa e ia morar tão bem, porque eu sabia que tinham casas maiores, eu sabia que tinham casas muito maiores, mas aquilo era a minha realidade agora. E se é o que eu tenho para viver agora, Deus, obrigado. Eu não vou esperar chegar amanhã para ser feliz. Eu vou ser feliz com aquilo que o Senhor me deu agora. Muito obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Qual é o teu propósito de agora? O que você faz agora? Qual é o seu trabalho? Aonde você mora? O carro que você anda? Posso dar um conselho para você, meu lindo? Não espere o que virá para você ser feliz. Seja feliz com aquilo que já veio, com aquilo que já está nas tuas mãos, com o lugar aonde você trabalha, a casa onde você vive, o carro que você anda. Por mais simples que possa ser, é o que você tem agora. E se você não entender isso, você nunca estará preparado para viver uma nova estação, porque só se vive uma nova estação quando a estação presente acaba, e ela só acaba quando ela é vivida de maneira completa. Portanto, não se apegue ao que você vai ter, o que você vai fazer, aonde você vai trabalhar. Não, se apegue com o agora e seja grato e seja feliz. Sabe por quê? Porque quando a gente conserta a ordem da vida, a vida conserta a ordem da nossa história. A gente vai viver escondido às vezes. Talvez ninguém vai acreditar. Quem poderia dizer que um menino de Joinville iria pregar para milhares de pessoas? Ninguém. Quem poderia dizer que Davi seria o rei de Israel? Ninguém. Ele estava no campo. Quem diria que você estaria ouvindo essa mensagem agora? Mas você está aqui. Então, pare de correr atrás do teu propósito e deixe o teu propósito encontrar você. Ah, Jesus, é muito doido isso, Senhor. Porque a vida passa rápido demais. E aquilo que um dia foi absurdo, de repente pode se tornar normal.
Aquilo que um dia era inatingível se torna comum. Mas um dia, Senhor, o comum se tornou extraordinário. Jesus, eu quero que a minha geração entenda que o segredo para a vida e para a eternidade não mora no amanhã, mora no agora. Que a batalha tem que ser pelo hoje, que a vida tem que ser vivida na plenitude da excelência agora. Jesus, eu quero ajudar as pessoas, mas eu não vou esperar o amanhã. O que eu posso fazer agora? Jesus, eu quero ser excelente no meu próximo trabalho, mas agora eu quero ser também. Aonde o Senhor me colocar, eu vou fazer o meu melhor. Eu não vou viver de maneira desordeira, eu vou viver de propósito, para encontrar o propósito, ou melhor, ser achado por Ele. Amém.